Este vídeo já vai começar. Sente-se confortavelmente para ter um melhor aproveitamento e aprendizagem desta lei, e assista até o final. Para aprender direito ou passar em um concurso público, é imprescindível ler a letra da lei. 70% das questões de concurso são simplesmente a letra da lei. Eu sou Sandro Gonçalves, criador do método Super Leitura Dinâmica, onde você pode aprender a ler 50 livros por ano. Se quiser saber mais, clique no card deste vídeo ou no link da descrição. Comenta aqui embaixo quais os vídeos que você gostaria de ver para ajudá-lo a estudar. Compartilhe com seus amigos que estão estudando. Inscreva-se no canal e clique no sininho. Assim eu te aviso a cada novo vídeo. Vamos ao vídeo. Bons estudos! Dando continuação ao Código de Processo Civil. Hoje, quinta-feira, 19 de setembro de 2019. Então está atualizada até o dia de hoje. Fonte planalto.gov.br. Seção 3 da Carta Rogatória. Artigo 36. O procedimento da carta rogatória perante o Superior Tribunal de Justiça é de jurisdição contenciosa e deve assegurar às partes as garantias do devido processo legal. Parágrafo 1º. A defesa restringir-se-á à discussão quanto ao atendimento dos requisitos para que o pronunciamento judicial estrangeiro produza efeitos no Brasil. Parágrafo 2º. Em qualquer hipótese, é vedada a revisão do mérito do pronunciamento judicial estrangeiro pela autoridade judiciária brasileira. Seção 4. Disposições comuns às seções anteriores. Artigo 37. O pedido de cooperação jurídica internacional oriundo de autoridade brasileira competente será encaminhado à autoridade central para posterior envio ao Estado requerido para lhe dar andamento. Artigo 38. O pedido de cooperação oriundo de autoridade brasileira competente e os documentos anexos que o instruem serão encaminhados à autoridade central, acompanhados de tradução para a língua oficial do Estado requerido. Artigo 39. O pedido passivo de cooperação jurídica internacional será recusado se configurar manifesta ofensa à ordem pública. Artigo 40. Cooperação jurídica internacional para execução de decisão estrangeira. Dar-se-á por meio de carta rogatória ou de ação de homologação de sentença estrangeira, de acordo com o artigo 960. Artigo 41. Considera-se autêntico o documento que instruir pedido de cooperação jurídica internacional, inclusive tradução para a língua portuguesa, quando encaminhado ao Estado brasileiro, por meio de autoridade central ou por via diplomática, dispensando-se a juramentação, autenticação ou qualquer procedimento de legalização. Parágrafo único. O disposto no caput não impede, quando necessária, a aplicação pelo Estado brasileiro do princípio da reciprocidade de tratamento. Título 3 da Competência Interna, Capítulo 1 da Competência, Seção 1, Disposições Gerais. Artigo 42. As causas cíveis serão processadas e decididas pelo juiz nos limites de sua competência, ressalvado às partes o direito de instituir juízo arbitral, na forma da lei. Artigo 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. Artigo 44. Obedecidos os limites estabelecidos pela Constituição Federal, a competência é determinada pelas normas previstas neste Código ou em legislação especial, pelas normas de organização judiciária e ainda, no que couber, pelas Constituições dos Estados. Artigo 45. Tramitando o processo perante outro juízo, os autos serão remetidos ao juízo federal, competente se nele intervier a União, suas empresas públicas, entidades autárquicas e fundacionais ou Conselho de Fiscalização de Atividade Profissional, na qualidade de parte ou de terceiro interveniente, exceto as ações 1. De recuperação judicial, falência, insolvência civil
e acidente de trabalho. 2. Sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho. Parágrafo 1º. Os autos não serão remetidos se houver sido pedido cuja apreciação seja da competência do juízo, perante o qual foi proposta a ação. Parágrafo 2º. Na hipótese do parágrafo 1º, o juiz, ao não admitir a acumulação de pedidos em razão da incompetência para apreciar qualquer delas, não examinará o mérito daquele em que exista interesse da União, de suas entidades autárquicas ou de suas empresas públicas. Parágrafo 3º. O juízo federal restituirá os autos ao juízo estadual sem suscitar conflito, se o ente federal cuja presença ensejou a remessa for excluído do processo. Artigo 46. Ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no fórum de domicílio do réu. Parágrafo 1º. Tendo mais de um domicílio, o réu será demandado no foro de qualquer deles. Parágrafo 2º. Sendo incerto ou desconhecido o domicílio do réu, ele poderá ser demandado onde for encontrado ou no fora do domicílio do autor. Aula sobre o Código de Processo Civil. Hoje é quinta-feira, dia 26 de setembro de 2019. Então, a lei está atualizada até a data de hoje. Fonte planalto.gov.br. Dando continuação, então, ao Código de Processo Civil, artigo 42. Da competência interna. Capítulo 1. Da competência. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 42. As causas cíveis serão processadas e decididas pelo juiz nos limites de sua competência, ressalvado às partes o direito de instituir juízo arbitral na forma da lei. Artigo 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. Artigo 44. Obedecidos os limites estabelecidos pela Constituição Federal, a competência é determinada pelas normas previstas neste Código ou em legislação especial, pelas normas de organização judiciária, ainda no que couber pelas Constituições dos Estados. Artigo 45. Tramitando o processo perante outro juízo, os autos serão remetidos ao juízo federal competente, se nele intervier a União, suas empresas públicas, entidades autárquicas e fundações ou Conselho de Fiscalização de Atividade Profissional, na qualidade de parte ou de terceiro interveniente, exceto as ações. Inciso 1. De recuperação judicial, falência, insolvência civil e acidente de trabalho. Inciso 2. Sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho. Parágrafo 1º. Os autos não serão remetidos se houver pedido cuja apreciação seja de competência do juízo perante o qual foi proposta a ação. Parágrafo 2º. Na hipótese do parágrafo 1º, o juiz, ao não admitir a acumulação de pedidos em razão da incompetência para apreciar qualquer deles, não examinará o mérito daquele em que exista interesse da União, de suas entidades autárquicas ou de suas empresas públicas. Parágrafo 3º. O juízo federal restituirá os autos ao juízo estadual, sem suscitar conflito, se o ente federal cuja presença ensejou a remessa for excluído do processo. Artigo 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta em regra no fórum do domicílio do réu. Parágrafo 1º. Tendo mais de um domicílio, o réu será demandado no fórum de qualquer deles. Parágrafo 2º. Sendo incerto ou desconhecido o domicílio do réu, ele poderá ser demandado onde for encontrado ou no foro de domicílio do autor. Quando o réu, parágrafo 3º, quando o réu não tiver domicílio ou residência no Brasil, a ação será proposta no fórum de domicílio do autor. E se este também residir fora do Brasil, a ação será proposta em qualquer foro.
Parágrafo 4º. Havendo dois ou mais réus com diferentes domicílios, serão demandados no fórum de qualquer deles, à escolha do autor. Parágrafo 5º. A execução fiscal será proposta no fórum de domicílio do réu, no de sua residência ou no do lugar onde for encontrado. Artigo 47. Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis, é competente o fórum de situação da coisa. Parágrafo 1º. O autor pode optar pelo fórum de domicílio do réu ou pelo fórum de eleição, se o litígio não recair sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e denunciação de obra nova. Parágrafo 2º. A ação possessória imobiliária será proposta no fórum de situação da coisa, cujo juízo tem competência absoluta. Artigo 48. O fórum de domicílio do autor da herança, no Brasil, é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial, e para todas as ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro. Parágrafo único. Se o autor da herança não possuía domicílio certo, é competente 1. O fórum de situação dos bens imóveis. 2. Havendo bens imóveis em fóruns diferentes, qualquer destes. 3. Não havendo bens imóveis, o fórum do local de qualquer dos bens do espólio. Artigo 49. A ação em que o ausente for réu será proposta no fórum do seu último domicílio, também competente para a arrecadação, o inventário, a partilha e o cumprimento de disposições testamentárias. Artigo 50. A ação em que o incapaz for réu será proposta no fórum de domicílio de seu representante ou assistente. Artigo 51. É competente o fórum de domicílio do réu para as causas em que seja autora a união. Parágrafo único. Se a união for a demandada, a ação poderá ser proposta no fórum de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou no Distrito Federal. Artigo 52. É competente o fórum de domicílio do réu para as causas em que seja autor Estado ou Distrito Federal. Parágrafo único. Se Estado ou Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, ou da situação da coisa, ou na capital do respectivo ente federado. Artigo 53. É competente o foro, inciso 1, para ação de divórcio, separação, anulação de casamento e reconhecimento ou dissolução de união estável, a linha A, de domicílio do guardião de filho incapaz. B. Do último domicílio do casal, caso não haja filho incapaz. C. De domicílio do réu, se nenhuma das partes residir no antigo domicílio do casal. Inciso 2. De domicílio ou residência do alimentando, para ação em que se pedem alimentos. Inciso 3. Do lugar. A linha A, onde está a sede, para ação em que for ré pessoa jurídica. A linha B, onde se acha a agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu. A linha C, onde exerce suas atividades para ação em que for ré sociedade ou associação sem personalidade jurídica. A linha D, onde a obrigação deve ser satisfeita para ação em que lhe exigir o cumprimento. A linha E, de residência do idoso, para a causa que verse sob direito previsto no respectivo estatuto. A linha F, da sede da serventia notarial ou de registro, para ação de reparação de dano por ato praticado em razão de ofício. Inciso 4, do lugar do ato ou fato para ação. A linha A, de reparação de dano. A linha B, em que for o real administrador ou gestor de negócios alheios. Inciso 5, de domicílio do autor ou do local do fato para ação de reparação de dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, inclusive aeronaves.